Índice de Suporte Califórnia, CBR. Este ensaio pode ser feito pela norma DENIT 172, de 2016, método de ensaio, ou a BNT-NBR 9895, de 87. São procedimentos semelhantes. O ensaio CBR foi idealizado pelo americano O.J. Porter, que era um funcionário do Caltrans, Departamento de Estradas da Califórnia, e que desenvolveu então o ensaio CBR, cuja sigla significa California Building Ratio, ou em português ISC, Índice de Suporte Califórnia. Esse ensaio nada mais é do que uma relação entre resistências. Então, o ensaio consiste em medir a resistência à penetração no solo de um cilindro padronizado e comparar essa resistência obtida nesse ensaio com a resistência à penetração numa brita padrão da Califórnia, usada pelo Porter. Dessa forma, o CBR, ou ISC, será a relação entre a resistência à penetração no solo e a resistência à penetração na brita da Califórnia. Normalmente, o resultado é expresso em porcentagem. Esse ensaio ele ainda tem uma outra característica, que ele permite avaliar a expansibilidade do solo quando saturado, uma vez que durante o ensaio ele ficará imerso em água durante 4 dias, período onde será verificado as suas características de expansão. Outra característica desse ensaio é que ele pode ser feito in situ, não necessitando trazer a amostra para o laboratório, como nós veremos em seguida. O ensaio tem 3 etapas bem definidas. A primeira etapa do ensaio é a compactação do corpo de prova. A segunda etapa é a fase de imersão, onde o corpo de prova ficará 96 horas imerso em água. E a terceira e última fase é a fase de penetração. São utilizados 5 corpos de prova. As amostras são não trabalhadas, isso significa que os corpos de prova não são reaproveitáveis. Então, a amostra deve ser composta de 5 porções de 6.000 gramas, passando na peneira 3/4. O ensaio pode ser feito numa das 3 energias padronizadas: energia ácido normal, intermediária ou modificada, variando-se o número de golpes a serem aplicados em cada camada. Então, relembrando, a energia ácido normal, corpo de prova é compactado em 5 camadas e cada camada recebendo 12 golpes do soquete de 4,5 kg, caindo de 45,7 centímetros de altura. Se o ensaio for feito na energia ácido intermediário, cada camada receberá 26 golpes. E se o ensaio for feito na energia modificada, cada camada receberá 55 golpes do soquete. Isso então significa que os valores de CBR podem ser obtidos na energia normal, intermediária ou modificada. Evidentemente que quanto maior for a energia, maior será o CBR, maior será a resistência do solo. O molde necessário para a compactação, ele precisa de alguns acessórios, como uma sobrecarga anelar. Esta sobrecarga, com este orifício no meio, deverá ser colocada sobre o solo no momento da fase de penetração e expansão. Um prato perfurado com haste. Esse prato será colocado sobre o solo e, apoiado no topo da haste, virá um extensômetro para medir a expansão durante a imersão.
será preciso também dispor de um tripé porta-extensômetro, que é um acessório que é montado sobre o molde durante a fase de imersão. Este tripé, então, nesse tripé estará fixado o extensômetro, cuja haste estará apoiada na haste perfurada, apoiada sobre o solo. E sobre o solo estará esta sobrecarga anelar, representando o peso das camadas superiores do pavimento, já que esse ensaio ele foi desenvolvido com a finalidade de seleção de materiais para pavimentação. Na fase de penetração, precisa-se dispor de uma prensa, que pode ser manual ou elétrica. Durante a fase de penetração, o corpo de prova, então, é instalado, ele é invertido, colocado de cabeça para baixo, ele é invertido, colocando-se sobre ele a sobrecarga anelar, de 4,5 kg, apoiando-se o pistão sobre o solo e iniciando-se a expansão. Acionando-se a manivela da prensa, o prato da prensa comprimirá o solo contra o cilindro, esse cilindro de 5 centímetros de diâmetro, e esse extensômetro lateral medirá o deslocamento do molde, para que se controle a velocidade com que está sendo feito o ensaio. Esse ensaio tem uma velocidade padronizada de penetração. Então, esse extensômetro lateral é para se controlar a velocidade de penetração. No topo do cilindro, normalmente se dispõe ou de um anel dinamométrico ou de uma célula de carga. O mais comum é usar-se um anel dinamométrico dotado de um extensômetro para medida de sua deformação. A velocidade com que deve ser feita a penetração está tabelada, está mostrado nessa tabela. Então, a penetração deve ser dada a velocidade de 0,05 polegada por minuto. Então, a cada minuto, a penetração deve ser de 0,05 polegadas ou 1,27 milímetros. Ou seja, 0,1 da polegada em 2 minutos e assim sucessivamente. E a pressão padrão encontrada pelo Porter lá na Brita da Califórnia foi de 70 kg por centímetro quadrado, quando a penetração atingiu 0,1 da polegada, e 105 kg por centímetro quadrado, quando a penetração atingiu 0,2 da polegada. É em relação a esses dois valores que serão calculados os CBRs, quando atingir 0,1 e quando atingir 0,2. Durante a fase de penetração, deve ser traçada a curva pressão-penetração, ambas em escala aritmética. E esta curva pressão-penetração, ela poderá ser uma curva bem comportada, ou seja, com uma única concavidade, ou ela pode apresentar uma mudança de concavidade, iniciando, por exemplo, com uma concavidade convexa e depois para um trecho côncavo. Caso isto ocorra, caso ela apresente um ponto de inflexão, mudança de curvatura, essa curva precisará de correção. E essa correção é feita da seguinte maneira: traça-se uma tangente passando pelo ponto de inflexão da curva. Na interseção dessa tangente com o eixo das abscissas, será deslocada a origem do gráfico. Então, dessa forma, a nova origem será a interseção da tangente com o eixo das abscissas. Em consequência, a leitura de 0,1 e de 0,2, que são as que nos interessam, também serão deslocadas do mesmo valor. Então,
A leitura de 0,1 será deslocada de uma correção e 0,2 também do mesmo valor. Em consequência, tira-se graficamente o valor corrigido da pressão correspondente à penetração de 0,1 e a pressão correspondente à penetração de 0,2, que são os valores corrigidos. Dessa forma, o cálculo final do CBR será a relação entre a pressão calculada ou a pressão corrigida, dividido pela pressão padrão vezes 100. Calcula-se o CBR para 2 estágios de penetração, para 0,1 e para 0,2 da polegada, e o CBR final do ensaio será o maior dos dois obtidos. Então, o CBR final do ensaio será o maior dos dois resultados. Penetração de 0,1 ou penetração de 0,2. A norma manda que se inicie o ensaio com 5 corpos de prova, já que eles não são reaproveitados. E, para a determinação do CBR final do ensaio, deve-se traçar os gráficos peso específico seco versus umidade, que é a curva de compactação, e a curva variação de CBR com teor de umidade. Então, fazendo-se um gráfico sobre o outro com a mesma escala de umidade, obtém-se então os 5 pontos da compactação e os 5 pontos do CBR. A norma, no seu item 6.14, diz o seguinte: repetem-se as operações para teores crescentes de umidade, utilizando-se amostras de solo não trabalhadas, quantas vezes necessárias para caracterizar a curva de compactação. Isso significa o seguinte: ao se fazer a compactação do corpo de prova, se nós tivermos 3 pontos, um no ramo seco, um no ramo úmido e um próximo à umidade ótima, esses pontos são suficientes para caracterizar a curva de compactação. Então a norma diz que o ensaio de CBR, propriamente dito, ele pode ser feito somente com os pontos, esses 3 pontos, que caracterizam a curva. Nós não precisamos prosseguir o ensaio fazendo a imersão e a penetração desses outros 2 pontos que foram compactados. Então, isto simplifica um pouco a realização do ensaio, uma vez que esses 2 corpos de prova, esse com excesso de umidade e esse muito seco, não precisarão prosseguir na fase de imersão e penetração. Então, somente esses 3 corpos de prova que prosseguirão no ensaio. Dessa forma, nós faremos as 3 imersões e as 3 penetrações e teremos caracterizada a curva do CBR. E o CBR final do ensaio será obtido graficamente no ponto correspondente à umidade ótima da curva de compactação. Então, uma vez traçada a curva de compactação e a curva de CBR, o valor CBR final do ensaio será obtido graficamente pelo ponto correspondente à umidade ótima da curva de compactação. Vamos ver um exemplo de cálculo do ensaio. Então, a planilha, ela bem caracteriza a fase de moldagem do corpo de prova, a fase de expansão e a fase de penetração. Então, moldagem do corpo de prova, expansão, penetração. Na moldagem do corpo de prova, as células amarelas são os dados medidos. As células em branco são as calculadas. Então, número do molde, peso do molde, vazio, altura inicial do corpo de prova, volume do corpo de prova e o peso do molde mais solo úmido. Com isso, conhecendo-se o volume do molde e o peso do solo úmido,
que é o peso do molde mais o solo, menos o peso do molde, me dá o peso do solo úmido, dividido pelo volume do corpo de prova, me dá a massa específica aparente úmida. Com as sobras da compactação, determina-se o teor de umidade. Então, esta compactação foi feita, então, peso da cápsula, cápsula solo úmido, cápsula solo seco. Chegou-se ao teor de umidade de 17,67, ou seja, um fator de correção de 0,85. O fator de correção é 1 sobre 1 mais H. Né? Multiplicando-se o fator de correção pela massa específica aparente úmida, obtém-se a massa específica aparente seca. Então, este é um ponto da curva de compactação. Massa específica seca e teor de umidade. Teor de umidade e massa específica seca. Então, teor de umidade 17,67, massa específica seca 1,86. Isto será um ponto da curva de compactação. Vamos à fase de expansão. O corpo de prova, então, foi colocado imerso em água. E assim ficou durante 4 dias, ou 96 horas. Inicialmente, o extensômetro marcava 100. Aqui é um extensômetro bem sensível, com leitura de sensibilidade de centésimo de milímetro. Depois das primeiras 24 horas, o extensômetro, a leitura foi 102 e ela se estabilizou, não teve variação nas demais intervalos. No final das 96 horas, o extensômetro continuava em 102. Aqui está a diferença da leitura inicial para a leitura do extensômetro e a expansão em porcentagem, que é a relação entre a expansão e a altura inicial do corpo de prova, 12,67. Então, lembrando que aqui é a diferença em centésimo de milímetro e aqui a expansão em porcentagem. Então, isso é um solo muito pouco expansivo. Terceira etapa é a penetração. Então, o corpo de prova foi colocado na prensa, começou-se a penetração e foi-se lendo a leitura no extensômetro. 42, 92, isso aqui é o extensômetro do anel dinamométrico. O anel dinamométrico. 42, 92, 150, etc, etc. Entrando na curva de calibração do anel, este exemplo aqui é um anel onde a relação é linear. Então, a calibração do anel Y é igual a mx mais A, onde Y é a pressão, M é 0,116 e A 0,553. Então, aplicando-se a curva de calibração, obtém-se a pressão calculada. Obtida a pressão calculada, traça-se a curva pressão-penetração, mostrando que esta curva apresenta um ponto de inflexão. Ela começa convexa e muda para côncava. Ela nitidamente tem um ponto de inflexão por aqui, então ela precisa de correção. Então, para fazer a correção, basta traçar uma tangente pelo ponto de inflexão. Com a interseção da tangente e o eixo das abscissas determina a correção a ser feita. Então, a origem é deslocada para esse ponto de interseção. Em consequência, a leitura de 0,1 será deslocada do mesmo valor e a leitura de 0,2 deslocada do mesmo valor. Então, graficamente, obtém-se da curva a pressão corrigida para 0,2 e a pressão corrigida para 0,1. 37,69. Então, a pressão corrigida para 0,1 é 37 e a pressão corrigida para 0,2 é 69. Nós só precisamos desses dois valores, penetração de 0,1 com 0,2. Dividindo-se a pressão corrigida pela pressão padrão, que é a da Brita, da Califórnia, a de 0,1 é 70,32 e a de 0,2 é 105,46, dividindo-se a pressão corrigida pela pressão padrão, obtém-se o CBR. Para 0,1 é 52,6 e para 0,2 é 65,4. O CBR final é o maior dos dois. Então, este solo, para esse teor de umidade, apresenta um CBR de 65,4. Então, isto aqui vai ser um ponto da curva CBR versus umidade,
que vai ser 65,4 para este teor de umidade medido anteriormente, 1767. Vamos assistir um vídeo ilustrando a execução desse ensaio. Índice de Suporte Califórnia de solos utilizando amostras não trabalhadas. Aparelhagem necessária: conjunto de bronze ou latão constituído de molde cilíndrico, cilindro complementar e prato de base perfurado. Disco espaçador maciço de aço. Prato perfurado de bronze ou latão com haste central de bronze ou latão ajustável. Tripé porta-extensômetro de bronze ou latão com dispositivo para fixação do extensômetro. Disco anelar de aço para sobrecarga, dividido diametralmente em duas partes. Prensa para determinação do índice de suporte Califórnia. Extensômetro com curso mínimo de 10 milímetros graduado em 1/100 de milímetro. Extrator de amostras de molde cilíndrico. Balde de chapa de ferro galvanizado com capacidade de cerca de 20 litros. Papel de filtro circular de cerca de 15 centímetros de diâmetro. Balança com capacidade de 20 kg, sensível a 5 gramas. Soquete cilíndrico de bronze ou latão. Amostra. A amostra recebida será seca ao ar, destorroada no almofariz pela mão de grau, homogeneizada e reduzida com o auxílio do repartidor de amostras ou por quarteamento, até se obter uma amostra representativa de 6.000 gramas para solos siltosos ou argilosos e 7.000 gramas para solos arenosos ou pedregulhosos. Passa-se esta amostra representativa na peneira de 19 milímetros. Havendo material retido nessa peneira, procede-se à substituição do mesmo por igual quantidade em peso do material, passando na de 19 milímetros e retido na de 4,8 milímetros, obtido de outra amostra representativa. Ensaio. Preparação da amostra para o ensaio. A moldagem do corpo de prova para o ensaio do Índice de Suporte Califórnia é feita na umidade ótima obtida no ensaio de compactação. A quantidade de água a adicionar à amostra representativa do solo será calculado para que o corpo de prova seja moldado na umidade ótima. Moldagem do corpo de prova. Prende-se o molde com o cilindro complementar ou prato base. Coloca-se o disco espaçador dentro do molde em cima do prato base. Sobrepõe-se ao disco espaçador um papel de filtro com 15 centímetros de diâmetro e inicia-se a compactação do solo.
Procede-se à moldagem do corpo de prova no molde cilíndrico, compactando-se o solo na umidade ótima do ensaio de compactação, em 5 camadas, com 12 golpes por camada, empregando-se o soquete de 4,5 kg, caindo da altura de 45,7 centímetros. A seguir, com uma porção da amostra excedente da compactação, determina-se a umidade da moldagem, que poderá variar de mais ou menos 0,5% da obtida no ensaio de compactação. Pesa-se o molde com o solo compactado para determinação de sua massa específica aparente úmida. Expansão. Terminada a moldagem, o disco espaçador será retirado, o molde invertido e fixado ao prato base. No espaço deixado pelo disco espaçador será colocada a haste de expansão com os pesos anelares que equivalem ao peso do pavimento. Esta sobrecarga não poderá ser menor do que 4,5 kg. Adapta-se ainda, na haste da expansão, um extensômetro fixo ao tripé porta-extensômetro, colocado no bordo superior do cilindro, destinado a medir as expansões ocorridas, que deverão ser anotadas de 24 em 24 horas, em percentagens da altura inicial do corpo de prova. O corpo de prova deverá permanecer imerso em água durante 4 dias. Terminado o período de imersão, o molde com o corpo de prova será retirado da imersão e deixado escoar durante 15 minutos, pesando-se a seguir o conjunto, após o que o corpo de prova estará preparado para o ensaio de penetração.
Adiciona-se esse conjunto ao prato da prensa e faz-se o assentamento do pistão de penetração no solo através da aplicação de uma carga de aproximadamente 4,5 kg, controlada pelo deslocamento do ponteiro do extensômetro do anel dinamométrico. Zeram-se a seguir os extensômetros do anel dinamométrico e o que mede a penetração do pistão no solo. Aciona-se a manivela da prensa com a velocidade de 0,05 polegadas por minuto. Cada leitura considerada no extensômetro do anel é função de uma penetração do pistão no solo e de um tempo especificado para o ensaio. Como falado inicialmente, o ensaio CBR pode ser feito in situ, bastando para isso que a prensa de penetração seja fixada num veículo de cabeça para baixo, seja instalada uma referência de nível para se apoiar o extensômetro que mede a penetração, e o ensaio pode ser feito, então, no campo. Uma outra observação desse ensaio tem muito a ver com o que já foi comentado no ensaio de compactação. Todos nós sabemos que a resistência de qualquer solo, qualquer tipo de resistência, seja penetração, seja cisalhamento, seja triaxial, qualquer resistência do solo diminui quando aumenta o teor de umidade. Qualquer solo, se umedecido, a sua resistência diminui. Dessa forma, o ensaio CBR, se ele fosse feito sem a imersão, sem os 4 dias dentro d'água, a curva que obteríamos seria algo dessa forma, uma curva sempre decrescente, caso ele não ficasse os 4 dias dentro d'água. Mas acontece que ele fica imerso durante 96 horas. E nessa imersão, um corpo de prova que estava com pequeno teor de umidade aumenta muito o seu teor de umidade, em consequência, a sua resistência cai. Por isso que a curva de CBR versus teor de umidade é uma curva que aproximadamente acompanha a curva de compactação do solo. Então, ela aumenta e depois ela diminui. E um aspecto importante, que é aquele cuidado que nós já falamos no ensaio de compactação, o ensaio, um corpo de prova compactado com teor de umidade baixo, no ramo seco, ele inicialmente apresentará uma resistência muito elevada, muito maior do que se ele for compactado na umidade ótima. Então, aparentemente, essa resistência inicial do solo compactado no ramo seco, aparentemente é uma resistência muito alta, mas acontece que quando esse solo ficar imerso em água, o teor de umidade dele vai caminhar até provavelmente atingir a curva de saturação. E nessa condição de umidade, a sua resistência final será baixíssima. Então, este corpo de prova terá uma perda de resistência elevadíssima. O mesmo acontece com um solo compactado no ramo úmido. Ele, ao ficar imerso, a sua umidade ainda aumentará
um pouco mais, e a resistência final dele será baixíssima. Então, embora este ponto, a perda de resistência seja menor, no entanto, o valor final da resistência é baixíssimo. Este é o argumento principal para se preocupar em compactar o solo no campo na umidade ótima, porque na umidade ótima, a perda de resistência que se tem quando ele fica em emersão, a perda de resistência é a menor de todas. Por isso que se diz que um solo compactado na umidade ótima, ele está na sua condição de maior estabilidade. Não na sua condição de maior resistência, mas na sua condição de maior estabilidade, porque a perda de resistência após a imersão é a menor de todas, garantindo uma resistência final maior do que todas as outras. Então, esta observação reforça a preocupação de se sempre procurar compactar o solo no campo na umidade ótima para que seja a menor possível a perda de resistência por ocasião da saturação. E uma observação final é que a Diretoria de Engenharia da Aeronáutica usa um método diferente para fazer o ensaio CBR, para o caso, então, de construção de pavimentos de pistas de aeroportos, que é o método 0187 da Direng. Este método, ele, na verdade, eles usa o método tradicional, original do Porter, como o Porter tinha inicialmente idealizado o ensaio CBR. Mas só que o próprio Porter alterou o procedimento e a Direng até hoje não mudou o método do ensaio. Isso é muito importante porque quando vai se trabalhar em projeto de pavimento de aeroportos, deve-se estar atento para o método adotado por eles, que difere do usado pelo DENIT para rodovias. Então, a Direng recomenda que se preparem 3 amostras de 6.000 gramas na umidade ótima, obtida no ensaio com energia ácido modificado. Então, primeiro, se faz o ensaio de compactação com energia ácido modificado e se determina a umidade ótima. Ok. Com essa umidade ótima, preparam-se 3 corpos de prova. Esses 3 corpos de prova, um será compactado com energia normal, outro na energia intermediária e outro na modificada. Então, essas 3 amostras, uma será compactada na energia normal, outro na intermediária e outro na modificada. E serão feitas ensaios de CBR com elas. Então, calcula-se os 3 valores de CBR. Com esses valores de CBR, traça-se o gráfico CBR versus peso específico seco máximo, obtido na compactação. Então, com este gráfico, logicamente é um gráfico sempre crescente, 12 golpes vai dar um CBR pequeno, 26, 55. E o CBR final do ensaio será determinado graficamente correspondente ao valor de peso específico seco máximo de 95% do peso específico seco máximo do ensaio modificado. Então, o CBR final do ensaio será obtido pela curva, traçando-se a reta correspondente a 0,95 do peso específico seco máximo do ensaio modificado, obtendo-se o CBR final. Esse é o método adotado pela Direng para fins de projeto, seleção de materiais e controle em construção de pavimentos de aeroportos. E com isso, nós concluímos a aula de CBR.